Olá pessoal, vamos dar continuidade então. Hoje é a nossa aula 3. Essa aula 3 está na unidade 1, a páginas 70 e 71. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver os índices de endividamento e estrutura de capital. Na aula anterior a gente viu a questão da liquidez, agora nós vamos ver os índices de endividamento. E vamos ver então como esse endividamento é composto, tá? Então como é que quantos por cento e assim por diante. E vamos ver também quanto que a empresa investiu em imobilizado em relação ao seu patrimônio líquido. Então são esses três índices que nós vamos ver aqui. Então, o objetivo desse índice de endividamento é relacionar o capital próprio em relação ao capital de terceiros, né? Então, os endividamentos. Então, quanto de dinheiro de terceiros, de outras empresas, tem investido na empresa. A participação, então, desse capital de terceiros. Então nós vamos ver o índice de participação de capital de terceiros. Ele vai medir quanto de dinheiro de terceiros é proporcional ao patrimônio líquido da empresa. A fórmula é feita por capital de terceiros dividido por patrimônio líquido. Esse capital de terceiros também é chamado de passivo exigível, que nada mais é do que a soma dos dois grupos do passivo. Então a gente tem o passivo circulante e o exigível a longo prazo, que se chamava antigamente, hoje é não circulante. E a interpretação para esse índice a gente tem o seguinte: quanto menor, melhor. Então aqui ó, a gente tem o balanço lá da Natura, então para vocês verem aonde estão os valores, né? O total do passivo circulante é de 4.572.920. O total do passivo, né, não circulante é 3.744.294. E a gente tem aqui no finalzinho o patrimônio líquido. Então, a conta nós vamos tirar desses três itens aqui que estão no passivo da empresa. Então vamos lá, olha só. Então o que a gente tem de capital de terceiros? É conforme a figura 1. Então a gente tem o passivo circulante 4.572.920, o não circulante 3.744.294 e o patrimônio líquido de 1.077.767. Então olha só, capital de terceiros dividida por patrimônio líquido multiplicado por 100. Então esse é a conta. Então vamos substituir na fórmula, né? Colocando então o passivo, a gente sabe então que o capital de terceiros é o passivo circulante mais o não circulante, tudo isso dividido pelo valor do patrimônio líquido dividido por 100. Multiplicado, por 100. Por que multiplicado por 100, gente? Porque se eu fizer um pelo outro vai dar um número 2 alguma coisa, 1 alguma coisa, ou 0. Se eu multiplicar por 100, eu acho o valor percentual, né? o quantos por cento tem. Então, olha só, nós temos então um índice de 424,64%, ou seja, a participação de capital de terceiros é 4 vezes mais do que o patrimônio líquido. O que quer dizer isso, gente? Que a empresa está muito alavancada, ela está usando muito dinheiro de terceiros para financiar as suas atividades, tá? Por isso que nós vamos ter que verificar, né, se é bom ou ruim quando a gente analisa de 2015 até 2018 e vamos comparar com a outra empresa que é o Boticário. Depois nós temos esse outro índice, que é a composição das exigibilidades, né?
ele indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago no curto prazo, ou seja, qual é a proporção da dívida de curto prazo em relação a longo prazo. Lembrando que curto prazo está tudo no circulante. Então, a fórmula passivo circulante dividido pelo capital de terceiros, que a gente já viu o valor no slide anterior, né? E a interpretação também é o seguinte: quanto menor, melhor. Então, de novo, aqui a gente tem essa figura 2, onde estão o total do passivo circulante, o total do não circulante, né? Então, pessoal, então a gente vai ver agora o índice de composição das exigibilidades. Então, como é que a gente vai fazer agora a conta? Então, a gente tem lá, conforme na figura 2, que eu mostrei ali para vocês, o total do passivo circulante e o total do não circulante, né? E o total de capital de terceiro é o somatório desses dois. Então, fazendo a substituição na fórmula, nós vamos ter passivo circulante dividido pelo capital de terceiros, tudo isso multiplicado por 100. Então, a gente já sabe lá então que o passivo circulante é 4.572.920 e o total de capital de terceiros então é o 8.317.214. Multiplicado, faço a conta primeiro e depois multiplico por 100. Então, a gente tem que 54% do total do endividamento da empresa, praticamente 55%, e está direcionado para endividamento de curto prazo. Então, nós vamos ver também, né, como ela se comporta no restante dos anos. Por isso que vocês vão fazer as contas para a gente ir compondo o quadro. Tá bom? Então, nós temos aí o próximo índice, que é a imobilização do patrimônio líquido. Nós vamos ver quanto que os investimentos que a empresa fez está relacionado com o seu patrimônio líquido. Então, nós temos uma fórmula que é investimento mais imobilizado e mais intangível, dividido por patrimônio líquido. Também nesse índice, quanto menor, melhor, porque significa que a empresa está investindo o dinheiro dela em outras coisas, nas operações, do que em máquinas e equipamentos, tá? Olha só, o investimento, o imobilizado e o intangível, eles estão no ativo da empresa. Então, olha só essa figura. Então, está aqui, eles estão no ativo não circulante, tá? Então, aqui na figura 3 dá para a gente verificar aqui, nessa daí, ó. Nós vamos ver que o investimento no consolidado não tem, o imobilizado é 1.752.350 e o intangível 816.481. Então, o que nós vamos fazer aqui? O investimento é zero, o imobilizado é 1.752.350, né, conforme figura 3, o intangível também. Então vai dar um total de 2.568.831. Então vamos fazer a substituição na fórmula. Nós vamos saber então, multiplicado por 100, então nós vamos lá. 2.568.831 é o somatório do investimento imobilizado e mais o tangível, e o patrimônio líquido é de 1.077.762, conforme lá na figura 1 lá. O patrimônio líquido está no passivo. Então, fazendo a conta aqui, né, nós vamos ter que 238% é o valor do investimento em relação ao patrimônio líquido. Nós temos que verificar também a mesma coisa, a evolução dos anos e comparar com a outra empresa, para saber se a empresa fez alguma política de desinvestimento ou aumentou seu patrimônio líquido, tá? Então, olha só. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam esses cálculos, igual eu fiz agora, para o ano de 2015, 16, 17 e 18, tanto para a empresa da Natura quanto a do Boticário,
conforme arquivo eu vou enviar lá para vocês na sala, tá bom? Então, olha, isso daí a conta, vocês viram que não tem muito mistério, é só saber onde achar. Se seguir os exemplos, dá para formar direitinho os índices. Qualquer dúvida, gente, participem da aula, né, na nossa próxima aula, e aí a gente vai tirando as dúvidas igual da outra vez. Obrigado, pessoal, até a próxima aula, então.